início aqui a nossa audiência pública, eu queria pedir aqui aos vereadores que já estão aqui no plenário, o Paulo Eustáquio, o vereador Luiz Carlos, o vereador Valdir Sementini, o vereador Rogério Correia, vereadora Regina Cioff, vereador Antônio Carlos, vereador José Maria, vereador Joaquim Alves e vereador Tiago Cavelanha, que recebam para compor a mesa aqui o nosso prefeito municipal, o doutor Heloísio do Carmo Lourenço. Eu queria convidar o Edalmo Porto Rangel, secretário municipal da Fazenda. E aí, presidente? Está firme? O senhor chamou o vereador de Rogério Correia. Rogério Carreiro? Eu estou sem noção. A Gina veio para a mesa? Não sei. Era do planejamento, né? Ah, sim. Ela veio só para cá. Boa tarde. Tá bom, não. A Gina veio para a mesa? Não. É só a referência. Eu queria chamar aqui a Camila Oliveira Davi, diretora do Departamento de Orçamento e Programação. E eu quero registrar aqui as presenças da doutora Gina Beatriz Rende, secretária municipal de Planejamento, do Alexandre Lino Pereira, diretor do Departamento de Contabilidade e Controle Financeiro, calejado com as tristezas que o Atlético lhe dá, e o Ricardo, o Alexandre, você podia compor a mesa aqui, Alexandre, está com a camisa do Atlético. Camila. Em homenagem ao Cruzeiro, minha filha? Eu tô, graças a Deus, Ah, lá. sempre não vejo. Esse prestígio que eu tô, a pessoa nem cumprimenta. Eu? Ah, tá certo. Hein? Você for começar, cita que é para discutir o orçamento da Câmara também, que eu esqueci de pôr no roteiro. Ok. Eu queria também mencionar aqui a presença do Dr. Ricardo Martinique de Castilho Pereira, que nessa oportunidade representa a 25ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, sediada aqui em Poços de Caldas. Bom, a gente já tem, especialmente esse ano, nós fizemos um grande número de audiências públicas, né, que são audiências que podem ter duração de até 4 horas, e essa audiência ela tem o objetivo de discutir o processado legislativo 178 de 2013, encaminhado através da mensagem do senhor prefeito, número 60 de 2013, que contém o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Poços de Caldas para o exercício de 2014. Ao longo da audiência, as pessoas que estiverem presentes poderão se inscrever para se manifestar através por escrito, ou mesmo eventualmente a gente pode abrir a palavra aí. Essa audiência também, obviamente, atende o parágrafo único do artigo 73A, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Poços de Caldas, que garante e incentiva a participação popular durante o processo de elaboração e discussão, dentre outras, das matérias relativas ao orçamento. Bom. Quem fala primeiro? Primeiro prefeito? Primeiro você fala. Então, dando início à nossa audiência, eu queria convidar o prefeito para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente Paulo Tadeu. Boa tarde aos demais componentes da mesa e componentes do nosso governo, da nossa administração. Boa tarde aos vereadores presentes, pastor Valdir, Paulo Eustáquio. Paulo Eustáquio, uma satisfação vê-lo aqui novamente. Há dias que você está afastado, né? Mas agora, segundo me informaram, o milagre aconteceu, né, pastor? E o Paulo Eustáquio está firme.
doutora Regina Sioff e Tiago, Antônio Carlos Pereira, que me ajuda a torcer para o Vasco no programa dele, me coloca em situação difícil com todos os flamenguistas de Poços de Caldas. Rapaz, perdi o voto dos flamenguistas, tudo por culpa dele. Eu falei, foi uns 5. Queria saudar aqui o Lical, Rogério, doutor José Maria e doutor Joaquim da farmácia, né? E saudar os secretários presentes e dizer para vocês que é um momento importante para nós, né? No momento então que nós apresentamos o primeiro orçamento que elaborado por essa administração, né? Foi feito um trabalho conjunto com todas as secretarias e obviamente que fizemos num formato talvez mais enxuto e de uma forma mais realista, para que a gente tivesse realmente, do ponto de vista administrativo, alguns ganhos que serão importantes durante o ano de 2014. Então, eu quero, de antemão, agradecer a todos que trabalharam intensamente, né, aos nossos secretários, ao pessoal das equipes das secretarias para construir o orçamento e, logicamente, ao pessoal da Fazenda, que fez parte desse trabalho também, juntamente com os demais. Então, agradecer a todos pelo trabalho, viu, e dizer para nós que é um momento importante e simplesmente agradecer e passar aqui aos nossos técnicos para que a gente dê sequência. Gostaria de antemão, né, dizer que, por outros compromissos assumidos, fiz questão de estar aqui nesse momento, mas daqui a pouco vou ter que me ausentar porque tenho mais trabalho lá na própria prefeitura, então daqui a pouco vou me ausentar, então peço desculpas por isso. Tá? Então, boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor prefeito. Eu queria, então, passar a palavra para o vereador Rogério Macedo Carrillo, que falará em nome da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Senhor presidente, Paulo Tadeu, quero saudar aqui o prefeito, doutor Heloísio, o flamenguista aqui, o Alexandre, né? Eu dei as saudações cruzeirenses para ele ficou triste. O nosso secretário da Fazenda, o Edalmo, a Camila, senhores e senhoras vereadores, secretários aqui presentes e aqueles que também nos acompanham pela internet. O doutor Rogério é o presidente da Comissão de Finanças e hoje é a formatura da filha dele, e então ele não poderia estar presente e pediu que fizesse essa apresentação, então, em nome dele. Primeiramente, queria aqui exaltar as assessorias da casa aí, que foram muito eficazes aí na ajuda de preparar o documento que a gente vai apresentar aqui. Lei orçamentária. É a finalização do processo orçamentário formado pelo PPA, a LDO e a LOA. O plano plurianual, planejamento global que vigora do segundo ano de uma administração até o primeiro da gestão seguinte. A lei de diretrizes orçamentárias é o planejamento anual retirado do PPA e que deve nortear a elaboração da lei orçamentária. A lei orçamentária anual deve ser sempre compatível com a PPA e a LDO e é um instrumento que irá nortear a aplicação dos recursos públicos pela administração municipal. Projeto para 2014. Foi encaminhado à Câmara através da mensagem 60/2013 e foi analisado previamente pela assessoria financeira desta Casa. Após esta audiência pública, continuará sua tramitação nas comissões, onde poderá receber modificações através de emendas dos vereadores. Composição do orçamento de 2014. Valor total do orçamento no valor de R$ 595.635.072, 18,6% de aumento em relação
ao ano anterior. A Câmara Municipal, no valor de 14.616.000. O DEMAI, com orçamento de 45.720.000. Prefeitura Municipal, 519.198.722 reais. Autarquia Municipal de Ensino, 1.999.500 reais. IASME, 12.400.850 reais. Fundação Jardim Botânico, 1.700.000 reais. Limites de aplicação dos recursos efetivamente arrecadados. No mínimo 25% na educação, mínimo de 15% na saúde, até 54% com pessoal. Orçamento por secretarias. Não sei se ficaria extenso, né, a leitura de tudo, mas está aqui a discriminação dos valores, né, Secretaria de Governo, 1.653.000, Planejamento, 3 milhões, Procuradoria, 9 milhões, falando em números arredondados, Administração, 37 milhões, Fazenda, 13 milhões, Obras, 108 milhões, 671.000, Serviços Públicos, 20.240.000, Educação, 125.541.000, Turismo, 9 milhões, Esportes, 8 milhões, Saúde, 148.565.000, Procon, 949.000, Desenvolvimento Econômico, 1 milhão... É 1 milhão mesmo. É 1 milhão, né? Tá. Aí está bilhão. É 1.665.000. Comunicação Social, 3.383.000. Promoção Social, 17.880.000. Defesa Social, 7.993.000. Percentuais orçados para aplicação dos recursos. A discriminação da despesa do município por função está assim representada. Gasto com pessoal, 37,84%, educação, 21,38%, saúde, 24,95%, saneamento, 10%, assistência social, 4,7%. Orçamento de investimentos. DME Participações, 310.000, DME Energética, 1.405.000, Águas Minerais, 990.000, DEMED, 39.599.930 reais. Resumo do orçamento da Prefeitura: 31,44% recursos vinculados, verbas carimbadas para saúde, educação, convênios e transferências. 68,56% recursos próprios, provenientes da arrecadação municipal, impostos e taxas municipais e repasses do ICMS e Fundo de Participação dos Municípios. Abertura de créditos. O projeto prevê a abertura de créditos adicionais suplementares de 30% do total do orçamento. Esse percentual depende diretamente da decisão da Câmara, pois pode sofrer emendas no decorrer da tramitação. Receita de capital. A receita de capital, ou seja, aquela destinada aos investimentos, apresenta um total de R$ 72.085.382 reais. Refere-se ao PAC 2, destina-se à pavimentação e qualificação das vias urbanas. Precatórios. Valor da dívida com precatórios, ou seja, com condenações judiciais e trabalhistas, cujos pagamentos devem ser feitos dentro do exercício financeiro e é no valor de R$ 6.777.000 reais. Contribuições e subvenções. Destinam-se à transferência de recursos para atividades de relevância pública nas áreas de saúde, educação, assistência social, turismo, cultura, esportes, dentre outros. Valor total aproximado, R$ 5.800.000.
Planos de aplicação. São recursos provenientes dos fundos municipais, cujo destino é a manutenção de diversas secretarias e atividades com fins previamente definidos, como, por exemplo, Fundo Municipal de Educação, Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal do Idoso, Fundo Pro Turismo, Fundo Pro Cultura e outros mais. Conclusões. Observamos que com a divisão de recursos e as cotas vinculadas, as prefeituras em geral ficam com uma margem muito estreita para a execução de novos projetos com recursos próprios. Os gastos com a educação, saúde pessoal, praticamente consomem quase todo o orçamento. Assim, numa concepção moderna, as prefeituras precisam ser administradas com a visão empresarial a fim de potencializar os poucos recursos que ficam para novos investimentos. A discussão do orçamento é o momento em que o Legislativo tem a oportunidade e a responsabilidade de participar do planejamento da aplicação dos recursos do município. No entanto, apesar de possíveis modificações através de emendas, isso demanda bastante critério e cuidado, tendo em vista que este orçamento, especificamente, apresenta-se bastante enxuto, deixando pouca margem para inovações. Com a margem restrita para investimentos, a nova administração tem pela frente um grande desafio para administrar com os recursos teoricamente disponíveis. O planejamento para a definição de prioridades deverá ser criterioso, a fim de garantir a aplicação dos recursos públicos, de forma a atender às reais necessidades de Poços de Caldas. Então é isso, senhor presidente. Novamente queria agradecer muito as nossas assessorias que produziram esse documento para que pudesse ser apresentado para os senhores vereadores, para o senhor prefeito, enfim, para todos que estão nessa casa. Obrigado. Muito obrigado, vereador Rogério Carrillo. Eu vou passar a palavra agora ao secretário municipal da Fazenda, doutor Edalmo Porto Rangel, não sem antes registrar aqui a presença do Fernando de Paiva Poço, secretário municipal de governo, do Dalmo Luiz Romier da Silveira, procurador-geral do município, e também justificar aqui, a pedido, a ausência do vereador Marcos Sansão, que já havia agendado compromisso neste horário. E também registrar a presença da doutora Rita de Cássia Raimundo, coordenadora do PROCON. Muito obrigado pelas presenças. Boa tarde a todos. Saudar o nosso prefeito, doutor Luísio. Está com compromisso agora agendado, reunião. Quero saudar aqui também o presidente Paulo Tadeu, e saudando o presidente, eu quero estender a saudação a todos os vereadores, né, secretários, enfim, público em geral, pessoas que prestigiam esse nosso encontro. Saudar a Camila, nossa diretora de orçamento, e o diretor Alexandre, diretor de contabilidade. O orçamento de 2014, ele começou a ser pensado em maio desse ano. Todas as secretarias foram mobilizadas no sentido de que os servidores oferecessem sugestões, contribuições em relação à visão de 2014. E esse trabalho, ele começou aberto, quer dizer, de uma maneira bem participativa, de modo que as contribuições viessem e elas foram sendo canalizadas, alinhadas com a visão do prefeito, e que, ao final, fez os seus reparos e seus ajustes finais, de modo que pudéssemos ter um documento para apresentar
à Câmara. Eu queria fazer alguns destaques, porque o conjunto do orçamento, a Camila vai passar daqui a pouquinho, mas eu queria só traçar assim, alguns itens que eu queria destacar, né? Primeiro, além do processo de participação, algumas premissas alimentaram o orçamento de 2014, principalmente no que toca a identificação precisa das despesas por secretaria. Nós já falamos isso aqui antes, mas é importante ressaltar que, por exemplo, no campo das despesas, o item folha de pagamento ficava apartado, né? Até usamos a metáfora de uma secretaria virtual, em que você não atribuía ao centro de custo folha de pagamento a cada secretaria. Então, isso fazia com que os secretários, em geral, de uma maneira tradicional, como cultura, não observassem com muita atenção, com muito detalhe, os gastos com o pessoal. Hora extra, promoções, enfim, um conjunto de itens que representam a maior despesa da instituição. Então, essa é uma inovação que é trazida ao orçamento desse ano, 2014, que é identificar, atribuir cada despesa de pessoal nos seus respectivos centros de custo, que são as secretarias. Então, esse é um ponto que é um exercício novo, evidentemente, não dá para você garantir que o resultado disso vai ser excelente, mas é um aprendizado que nós vamos ter que desenvolver, ou seja, cada secretário começa também a ser um gestor de pessoas, não um gestor de pessoas no sentido da liderança, da coordenação das equipes, da avaliação de desempenho do seu servidor, não é nesse aspecto, mas ele passa a ser também um gestor com uma visão, uma dimensão financeira de como ele pode administrar essa despesa tão importante. Então, esse também é um processo. Um outro dado em relação ao orçamento é que cada orçamento ele traduz a visão e a ideologia do líder, quer dizer, né? E da equipe que está auxiliando esse líder. Então, nós temos, por exemplo, nesse orçamento, um forte componente social. A gente observa que tem a questão da saúde, né? Quer dizer, nós temos aí, só na saúde, são 148 milhões que vão ser investidos, né, em 2014 com saúde. Educação são 125 milhões. Promoção social, 17 milhões, quer dizer, isso tudo reflete o quê? O crescimento da cidade, quer dizer, e também a visão do governo de que as questões sociais têm que estar no centro desse processo, né? Então, esse é também um ponto. Em relação aos investimentos, eu queria só valorizar o que o vereador Rogério apresentou em relação, por exemplo, a importância dos investimentos próprios, quer dizer, a Prefeitura prevê para ano que vem investir perto de 23 milhões de recursos próprios. Então, aqui nós temos, por exemplo, a reforma de quadras e ginásios poliesportivos, 1.950.000, isso recursos próprios. Banco de alimentos, 495 mil. Modernização do restaurante popular, 387 mil. Obras de pavimentação, 6 milhões. Ampliação de galerias e canalizações, 5 milhões. Reurbanização de vias públicas, 1 milhão. Contenção de encostas, 1 milhão. Aterro sanitário, 5 milhões. E programa de habitação de interesse do município, 1.500.000. Quer dizer, esses 200, quase 23 milhões, são do Tesouro, são do caixa da Prefeitura. Não virão recursos de fora para suportar esses investimentos. E o restante que está previsto, né, são recursos que foram selecionados do Ministério das Cidades, através da portaria 492, do dia 23 de outubro agora de 2013, que montam 35.752.435.89 num financiamento e o outro 34.516.298.00. Quer dizer, esses valores, a cidade foi selecionada pelo Ministério das Cidades. Depois da seleção, o Ministério ainda faz alguns ajustes. Nós estamos, todos os mais de 1.200 municípios que foram selecionados no Brasil, todos estão aguardando ainda confirmação do Ministério em relação a valores, pode ser que seja um pouquinho menos, alguma coisa assim. O formato também desses investimentos ainda não estão totalmente definidos, podem vir mix de recursos
de OGU, recursos de financiamento do Fundo de Garantia, enfim. E aí volta ao centro da mesa aquele antigo debate, né? Quer dizer, o endividamento da prefeitura visando investimento, melhoria da qualidade de vida das pessoas, na medida que ela tenha capacidade de pagamento, é saudável, porque nós temos hoje uma evidência, uma constatação que está acima de qualquer debate, que é a nossa matriz de receitas e despesas não suporta investimentos expressivos na cidade. Quer dizer, a nossa matriz de receitas hoje suporta apenas custeio. E no máximo esses 22 milhões aqui que nós citamos que estão previstos para 2014 com recursos próprios, no máximo. Mas 22 milhões, se a gente dividir por 12 meses, não dá nem 2 milhões por mês, né? É muito escasso a capacidade. Ora, seja no orçamento familiar, seja no orçamento de uma empresa, pequena, média ou grande, uma multinacional, seja um orçamento de um município, de um estado ou da federação, se você não tem recurso próprio para investir, não resta outra saída de você buscar recurso de terceiros. Como é que as microempresas crescem? Com financiamento, né? Como é que a pessoa física consegue comprar sua casa própria? Indo no banco pegando financiamento, porque ela não tem como gerar renda própria para suportar a compra daquele bem. Ora, se esse modelo de financiamento, eu tenho um recurso próprio que posso investir, né? A empresa, por exemplo, é só aqui uma reflexão, só uma reflexão. Se uma empresa oferir o lucro ao final do ano, e uma parte desse lucro, que é recurso próprio, ela separa para investir, para abrir uma filial, para comprar um equipamento novo, para melhorar a sua modernização tecnológica, enfim. Se ela tem capacidade de recurso próprio para fazer isso, melhor. E muitas vezes nem é bom. Na vida financeira a gente até aconselha os empresários, olha, cuidado para você não investir só com recurso próprio. Porque às vezes o recurso de terceiro, dependendo do prazo, dependendo da prestação, do taxa de juros, é saudável. É saudável a empresa ter um percentual prudencial, evidentemente, dentro da sua capacidade de pagamento, que seja de recurso de terceiro. Então eu estou trazendo essa reflexão aqui, porque nas conversas a gente vê muitas vezes algumas dúvidas em relação a isso, né? Quer dizer, o endividamento, o financiamento. Ora, o programa do governo federal é Pró-Transporte, Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, PAC 2. Esse é o nome do programa. Programa Pró-Transporte, Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, PAC 2. Esse programa, o desenho dele, o formato dele é esse. Se precisar de financiamento, recurso do Fundo de Garantia. Taxa de juros 6% ao ano. Prazo até 240 meses para pagar. Ou seja, você alonga o perfil da sua dívida, permitindo um fôlego para você pagar. Bom, pensando nisso, eu conversava com a secretária Gina, porque a secretária Gina e a sua equipe elaboraram esse projeto de investimento lá em abril, porque tinha prazo, o Ministério exigia prazos muito rápidos. Então, o governo, apenas no início de trabalho, ele já vem, então, para apresentar o projeto ao Ministério. E eu conversava com ela ainda em junho, julho, porque a nossa preocupação é o seguinte, se esse projeto for aprovado mesmo, que era a nossa expectativa, a nossa convicção de que seria aprovado, quer dizer, o projeto foi bem elaborado, a cidade precisa, a cidade nunca recebeu um recurso dessa envergadura, aliás, não só a cidade, né? A região sul de Minas, nos seus 120 municípios, nunca viu um recurso dessa expressão. Mas nós tínhamos uma convicção, uma certeza de que esse recurso seria aprovado. Então, junho, eu me lembro que eu pedi ao Alexandre, e nós fizemos o contato com a Caixa, e pedimos para a Caixa agilizar a análise de capacidade de pagamento do município. Nós fizemos isso antecipando a providência, porque nós imaginávamos que realmente em agosto, setembro, essa seleção seria encaminhada. Então, o Alexandre, de uma maneira muito rápida, foi à Caixa, juntou a documentação e tal, e a Caixa, então, aprovou
capacidade de pagamento do município para obter esse financiamento. Então a gente fez isso antes, se antecipou. Da mesma maneira, nós pedimos ao Banco do Brasil. A nossa gerente Maria José está ultimando, está concluindo lá a análise de capacidade de pagamento da prefeitura. Por quê? Porque existe no Banco do Brasil uma linha de crédito que é para financiar contrapartida. Porque essa operação, gente, é bom que se esclareça, quer dizer, 35 milhões, 752, 43589 é uma, e 34 milhões, 516, 29800 é outra. Essas duas operações exigem contrapartidas, quer dizer, dinheiro que a prefeitura vai ter que desembolsar. Uma contrapartida é de 1.881.707,15 e outra de 1.816.647,73. Conta de padaria, somando as duas, dá 3.700.000 por aí. Existe um financiamento do Banco do Brasil para contrapartida também. Quer dizer, o Banco do Brasil criou essa linha para atender os 5 mil municípios brasileiros, porque pode ser necessário. Quer dizer, então isso é um processo natural, né, de você investir com capital de terceiros. Quer dizer, eu estou trazendo aqui, gente, o conceito, a tese. É claro que nós vamos conversar sobre isso, é um processo que vai ser esclarecido o tempo todo, né? E a fase que nós estamos hoje é a fase da seleção. Quer dizer, foi feita a seleção através dessa portaria 492, 23 de outubro de 2013. Logo depois dessa portaria, então, que é a seleção, o Ministério, então, vai fazer alguns ajustes para que a Prefeitura apresente, aí sim, os projetos e tal, para que se defina de uma maneira mais clara todo esse conjunto de operação de investimento. Então, eu queria só fazer esse esclarecimento prévio e passar, então, para a Camila aqui, para que ela faça uma apresentação mais detalhada, e nós estamos à disposição de todos para o nosso diálogo a seguir. Muito obrigado. Então, a palavra Camila Oliveira Davi, diretora do Departamento de Orçamento e Programação da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Boa tarde a todos, senhor presidente, componentes da mesa, as minhas colegas que vieram me prestigiar ali no fundinho, obrigada. Queria agradecer pelo convite para fazer mais uma explanação, né? Nós já viemos aqui esse mês, né, Edão, para apresentar a PPA. Cumprindo os dispositivos legais, né, a Constituição Federal, que fala no artigo 165 quais são as leis que o Poder Executivo deve estabelecer, que é o PPA, LDO e a LOA, o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala sobre a transparência, a audiência pública, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, o Estatuto da Cidade, Lei Orgânica, Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê a diretriz para a elaboração da LOA para 2014. A relação entre os três instrumentos de planejamento são: o PPA, ele estabelece um planejamento para 4 anos e prevê os programas e as ações de governo. A LDO estabelece a ligação entre o PPA e a LOA, né? Destacando do PPA os investimentos e gastos prioritários que deverão compor o orçamento. E a LOA é um planejamento de curto prazo que materializa as ações previstas, as ações e programas a serem executados por meio de projetos. Como nós já fizemos a explanação no PPA, a previsão da receita ela foi feita por meio de uma base histórica, né, sendo considerada de 2010, 11 e 12 e o que vem sendo arrecadado de 2013. E ela ficou distribuída da seguinte maneira: as receitas correntes, 549 milhões e 200, receitas de capital, 78 milhões e 400, a dedução do Fundeb, menos 32 milhões, a somatória consolidada da receita ficou em 595 milhões e 600 mil. As despesas por órgãos ficaram distribuídas da seguinte maneira:
O Departamento Municipal de Água e Esgoto em 45 milhões e 700, Câmara Municipal 14 milhões e 600, Autarquia 1 milhão 999, IASME 12 milhões e 400, Prefeitura 519 milhões e 100 e Jardim Botânico 1 milhão e 700. E a despesa por unidade orçamentária, Secretaria de Governo I 600, Projetos e Obras Públicas 108 milhões e 600, Educação 125 milhões, que é o que o Adalmo já tinha falado para nós, Saúde 148 milhões, Promoção Social 17 milhões e 800, Defesa Social 7 milhões e 900. Esses valores expressivos, eles se dão em virtude da alocação das despesas nos seus corretos centros de custo. Obras, folha de pagamento, todas as despesas que estavam na secretaria virtual, elas foram alocadas dentro das secretarias pertinentes. Aqui nós temos um comparativo de como ficou a distribuição orçamentária por unidade. Se vocês observarem o ano de 2013 e o ano de 2014, vocês conseguem observar como que ficou essa alocação. Secretaria de Administração passou de 13,3 para 20,93. Saúde, de 21,5 foi para 28. Educação, de 25,58 para 25,6. Serviços Públicos, de 1,89 para 7,21. Promoção Social, de 2,42 para 3,44. Então, através dessa planilha, desse slide, vocês conseguem perceber como que ficou a apropriação, a adequação orçamentária dentro de cada secretaria. Nós fizemos esse quadro aqui para poder mostrar as nossas despesas essenciais, né? Tanto o custeio quanto aquelas obrigatórias, folha de pagamento, dívida e precatórios. Se vocês observarem, hoje, o nosso orçamento de 2014, o custeio, folha, dívida e precatórios, ele representa 76% do nosso orçamento. E o que ficou previsto para investimento, somente 4,5% é referente a recurso próprio. Os outros 99, inclusive os 72 milhões estão aqui, e outros projetos que estão sendo pleiteados nos diversos ministérios. Então, 19,8% é o que está previsto para investimento vinculado. Acabou, não? Esses são os investimentos que você... E aí nós já citamos. Esse já. Sim. Acabou. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Tem alguém no público aí que queira fazer alguma intervenção? Podemos alterar, sem problema não, acho que, mesmo porque não há nenhuma inscrição. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha, por solicitação efusiva do líder Antônio Carlos. Eu agradeço a compreensão de até a quebra de protocolo aí, mas infelizmente já eu tenho que me retirar da aula e gostaria de apenas esclarecer algumas dúvidas aqui. Em questão do gasto estimado com a educação, na apresentação do vereador Rogério, ele coloca 21%, né? Sendo que nós temos aí uma lei de responsabilidade fiscal que prevê no mínimo 25%. Então eu fiquei sem entender. Não, no mínimo 25, né? Então nós temos 21, ainda faltam 4 aí. Por que disso? Onde é que foi esse desencontro aí? Geralmente a gente gasta, a prefeitura gasta mais 28, 29, para eles desconsiderarem um tanto ali e atender os 25, não é isso? Agora estamos propondo 21. Legal. O 21 ali, vereador, é em relação à receita bruta, e os 25 é em relação à receita líquida, né? Até eu quero transmitir aos senhores que está bem encaminhado para 2013 o processo de garantia de que nós vamos chegar aos 25 na educação. Quer dizer, esse índice de constituição está sendo bem gerido, a secretária, enfim, todo um trabalho, um esforço para que nós possamos realmente fechar com no mínimo 25 agora, 2013. Então, isso para tranquilizar todos nós, né?
Mas é só esse esclarecimento. Quando o vereador Rogério cita aquele 21, é sobre a receita bruta, ok? Mas, na verdade, a previsão para 2014 é passar dos 25 sobre a receita líquida, ok? Ok. Aí, agora um pedido que eu até já fiz informalmente para a Camila, e gostaria até de registrar, o senhor secretário, para que evitasse até de nós fazermos isso formalmente, que gera uma burocracia tremenda, muito papel e às vezes ainda não chega a contento. Acho que nós temos essa liberdade aqui de fazer essa solicitação. De uns anos para cá, passou-se a adotar uma praxe, no meu ponto de vista errônea, de não detalharmos mais os fundos municipais. Os fundos municipais. Isso até pouco tempo atrás vinha até o penúltimo ano da gestão passada, isso vinha detalhado. Então o fundo do turismo vai tanto para Festuai, tanto para encontro do carro antigo, tanto para fazer a festa, etc. e tal. Isso vinha detalhado. O repasse para as instituições que a prefeitura subsidia era tanto para tal instituição, tanto para tal instituição. E isso dava uma visão mais clara para os vereadores, até para poder mexer nisso, né? E hoje, isso foi uma praxe que prejudicou demais o nosso trabalho. Não foi adotada por essa gestão, foi no último ano da última gestão. Eu observo muito isso porque eu gosto de analisar detalhadamente o orçamento. E no último ano da última gestão, veio lá, fundo não sei o quê, tantos milhões. Mas espera aí, é um volume considerável que eu preciso saber como isso vai ser fatiado. E aí se eu vou mexer, se eu não vou mexer, se está bom, se está ruim, etc. E essa prática parece que, como é mais fácil, né, acabou perdurando. Então, se possível isso ser mandado, mesmo que em separado para nós, seria interessante. Né, Camila? Obrigado. Desculpa, eu já te pedi isso informalmente ali, mas acho que é importante nós registrarmos aqui. Me permita, vereador, pois não, uma claro. partezinha. Agradeço a sua contribuição e já está incorporada aqui a sugestão para a gente cumprir. Nós vamos mandar um documento para a Câmara, como anexo, como um adendo, né, ao orçamento, um anexo, trazendo essas contribuições que o senhor precisa. Legal. Só mais duas colocações. Primeiro, eu fiquei torcendo demais e continuo ainda pelo seu otimismo quando o senhor apresentou para nós aquela vez uma intenção de crescermos 30% na arrecadação e reduzirmos 20% dos nossos custos. Esse otimismo, essa estimativa, ela ainda existe? Claro. Ou não? Porque realmente os números não trazem isso, né? Não dá para ser secretário de Fazenda se não for otimista, né? Eu acho que se você for pessimista, você nem começa. É verdade. Então, o otimismo é um pré-requisito. Não é isso, pastor? Essa intenção perdura, então. Claro. Por exemplo, esse ano, só como informação, né? Nós devemos expandir a receita de ISS perto de 10%, quer dizer, sobre janeiro. Com algumas ações, quer dizer, o ITBI, né, veio um projeto para cá, que a gente pretende, enfim, ter esse debate que é muito necessário, né? IPTU é um processo que nós começamos a fazer algumas simulações, mas não ficaram boas, não deu tempo, quer dizer, nós ficamos no primeiro semestre com muitas demandas enfim, fornecedores, negociações, e não deu para trabalhar a análise do IPTU. Começamos já em julho e acabou não dando tempo, porque foram muitas simulações e toda vez que a gente simulava ou ensaiava como é que ficaria a planta, continuavam as distorções, até porque essa planta foi olhada lá em 97, então essas distorções foram sendo acumuladas ano a ano. Então, é claro que um processo que foi deturpado de muitos anos, você não corrige em 2, 3, 5 anos. Quer dizer, nós vamos ter que ver a melhor maneira de fazer isso. Então, IPTU, esse ano não deu para fazer uma coisa melhor, né? Mas ISS, TBI, né? CEFEM, a gente já notificou 3 vezes lá, DNPM tem feito contato lá no sentido de intensificar a fiscalização, que nós estamos num trabalho grande aí, né? Mas eu estou otimista. Que bom. Minha última colocação. A inclusão desses 72 milhões no orçamento, ela não pode ser considerada precipitada? Como? Ela não pode ser considerada precipitada no seguinte sentido.
ela representa mais de 10% do orçamento, né, do nosso município, 72 milhões, nós temos um orçamento na casa de 600, é mais de 10% do nosso orçamento. Isso não pode, não estou fazendo aqui uma acusação, mas é apenas colocando uma ação que também é de praxe e não é uma ação saudável. Isso não poderia estar mascarando a realidade do nosso orçamento e, de certa forma, deixando uma flexibilidade maior para o Executivo trabalhar dentro do seu percentual de ação, sem aí uma consulta mais próxima da Câmara? Não seria prudente, só para concluir, não seria prudente nós termos, nesse primeiro momento, a retirada desses 72 milhões, para que nós tivéssemos aí, então, uma fotografia mais verídica da situação, e aí depois, quando vier e isso se concretizar, e vier para a Câmara votar e aprovar, e etc., ficar definido o que é contrapartida, o que é empréstimo, o que é fundo perdido, etc., aí sim nós faríamos uma emenda incluindo, né, esse orçamento. O senhor não acha que seria mais prudente fazer dessa forma? Só o senhor responder, já me despeço, senhor presidente, agradeço, peço desculpas pela ausência. Mas eu gostaria que o senhor ouvisse a minha resposta, vereador. Não, eu vou ouvir a resposta e depois já estou de saída. Obrigado, senhor secretário. Obrigado. Agradeço de novo aí a contribuição. Vereador Tiago, ano passado, quando foi elaborado o orçamento em 2012, projetando 2013, foi colocado lá uma expectativa de investimento de 45 milhões. E quando esse orçamento chegou aqui, no final do ano passado, com 45 milhões projetando para 2013, me parece que não existia nenhum tipo de carta consulta, nenhum ministério, não existia nenhum tipo de projeto, né, análise, pretendendo, né? Aí eu concordo com o senhor, que esse orçamento, provavelmente, eu não estava aqui, mas eu posso inferir, eu posso imaginar, que no final de mandato, 45 milhões para o primeiro ano de mandato de um outro governo, eu posso imaginar que o senhor esteja com a razão quando argumenta dessa maneira. Mas quando o orçamento de 2013 é feito agora, a Secretaria de Planejamento manda um projeto para o Ministério das Cidades em abril. Nós sondamos, observamos, consultamos e vimos que tinha reais possibilidades de esse projeto ser selecionado. Eu posso imaginar que isso não é uma precipitação, isso é uma visão empreendedora. Ou seja, com pouco tempo de governo, alguns secretários se mobilizam por orientação do prefeito. O prefeito foi várias vezes a Brasília, elaborou-se um projeto sofisticado, que é complexo esse projeto, envia-se para o Ministério, disputa-se com milhares de municípios do Brasil e esse projeto é selecionado. De novo, já citei a portaria, já disse o dia que ele foi selecionado. Então, hoje, às vésperas de esse orçamento ser analisado, aprovado ou não, nós temos a seleção desses projetos pelo Ministério. Então, eu não vejo aí data vênia, né? Eu não vejo aí precipitação, eu vejo aí um processo de planejamento, de elaboração, de visão de futuro, uma visão empreendedora, uma união dos servidores e dos secretários para elaborar porque aí, digamos, façamos agora um contrário, né? Digamos que nós não colocássemos no orçamento, e aí a seleção chegou agora, nós teríamos a situação inversa, né? Quer dizer, então, eu acho que a visão, assim, positiva do prefeito, dos secretários, até porque como a gente está começando agora, né, doutor Zé Maria, nós estamos começando agora, então o novato, ele é cheio de esperança, ele é cheio de empreendedorismo, né? Muitas vezes os veteranos já têm uma certa sabedoria de encarar mais a realidade, né? Mas os novatos são muito esperançosos, são muito empreendedores, graças a Deus. Mas deixa eu só fazer uma colocação. Eu admiro e respeito e torço para que esses 73 milhões aconteçam, que beneficiem o nosso município. Admiro o empreendedorismo, a garra, a força que os secretários tiveram, tudo isso que o senhor falou aí. É perfeito.
Só que o senhor entende de orçamento, o senhor sabe que esses 72 milhões, aprovou o projeto lá, deu tudo certo, beleza, a Câmara aprovou, o Ministério aprovou, o Governo Federal aprovou. Eles não vêm os 72 milhões imediatamente para a nossa conta. Pode, né? Eles são pagos ali de acordo com as medições, de acordo com as execuções das obras, É bom etc. que seja assim, né? Exato. É bom que seja assim. Então, o senhor acha que nós vamos aplicar os 72 milhões em 2014? São 6 milhões por mês. É aí que eu quis dizer. Eu acho que a comprovação do projeto perfeito, que isso será aprovado, temos grandes chances, eu admiro, espero realmente que isso se firme. Mas colocar o valor cheio numa ficha de 72 milhões, representando mais de 10% do nosso orçamento total, nos causa a impressão de que esse recurso viria, como dizem erroneamente, o dinheiro já está na conta. Não. Dá a impressão que chegou 72 milhões para o prefeito gastar nas obras como ele achar que deve. Isso, nós sabemos que isso vem ali homeopaticamente, de acordo com as obras vão sendo realizadas, as etapas e tal, esse recurso vem vindo. O senhor trabalhou na Caixa há quantos anos, o senhor sabe disso. Então, nós já anteciparmos 72 milhões para exclusivamente o ano de 2014, eu acho que nem se viesse de uma vez, não daria conta de gastar. Claro. São 6 milhões de reais mês, são 200 mil reais por dia. É só um esclarecimento, quer dizer, quando nós colocamos isso no orçamento, é porque existe uma determinação legal que se você abrir a licitação, você tem que ter o orçamento cheio lá previsto. Então, se nós abrirmos licitação em 2014, isso já tem que estar no orçamento, né? É um pré-requisito para você licitar, né? Então, é só uma questão que a gente está esclarecendo aqui, né? Olha, esse recurso vindo, esperamos que venha, temos muita fé que venha. Primeiro, a Prefeitura tem capacidade de pagamento. Segundo, se for financiamento, taxa de juros de fundo de garantia, 6% ao ano, né? E será sim, vereador Tiago, liberado em parcelas, quer dizer, então, primeiro faz a obra, mede, e aí o Ministério libera através da Caixa aquela parcela, né? A previsão é de 48 meses. 48 meses de carência e 240 meses para pagar. Então, é só algumas informações iniciais. Vejam, eu queria fazer um esclarecimento importante. Essas informações que nós estamos lidando aqui hoje são iniciais. O Ministério ainda vai mandar informações mais concretas, detalhes, né? Pode ser que o valor seja um pouco menor, pode. E se for, não adianta fazer espetáculo com isso, porque isso é da regra do jogo. O problema é que, como Poços há muitos anos não recebe um valor do governo federal, a gente perdeu o manejo disso, perdeu a embocadura, né? Se fosse um músico de trompete, nós teríamos perdido a embocadura. Então é por isso, essas dúvidas surgem muito em função disso, quer dizer, nós perdemos o hábito de fazer isso. Se a gente fosse aqui para Alfenas, para Pouso Alegre, nos últimos anos, já teríamos acostumado com isso, porque lá fizeram muitos, né? Então, grande parte das dúvidas se deve a essa nossa falta de hábito de lidar com esses repasses do governo federal. Mas eu posso garantir a vocês que esses repasses são extremamente rigorosos, a Caixa é extremamente severa com isso, é chata até demais, rigorosa nas medições, na comprovação de documentos. Eu vou te dar um dado que é importante. Nós regularizamos o nosso INSS dos servidores só em março, através do parcelamento desse ano. E nós estamos mantendo em dia o INSS, e há muito custo. Nós pagamos por mês 3 milhões e 500 mil reais de INSS dos servidores. São 13 guias por ano. 3.500 vezes 13 dá mais de 40 milhões. Nós gastamos 40 milhões de reais ano com guias de INSS. E se não tiver em dia, não consegue esse recurso, porque nem assina o contrato, se você tiver pendência no CALC, né? Que é o Cadastro de Convênios e Contratos. Então, olha a obrigação que a gente tem. Quando você coloca o INSS em dia, não tem como voltar mais atrás, né? É uma flecha que foi lançada, não tem como puxar a flecha de volta. Então, quer dizer, hoje o INSS está em dia, há um custo pesadíssimo, 40 bilhões ano, quantos investimentos poderíamos ter feito, né? Então, esse assunto, por exemplo, do Estatuto do Servidor, essa coisa do Fundo de Previdência, isso é um debate importantíssimo, quer dizer, são coisas estruturantes para
dar base para o município avançar os próximos anos. Tá, João. Muito obrigado, senhor secretário. Obrigado, presidente. Peço desculpa pela minha ausência. Obrigado, vereador Bom Thiago. feriado a todos. Obrigado. O Joneiras, o vereador Joneiras com a palavra. Senhor presidente, senhor secretário Adalmo, Camila, Alexandre, senhora vereadora e senhores vereadores. Só gostaria de fazer uma pergunta para você, Adalmo, a respeito do seguinte: esse disparate que tem educação, saúde e promoção social. Você vê que as entidades assistenciais, impostos, estão passando por seríssimos problemas. Você acabou de elencar um problema aí do INSS. Isso daí arrebenta qualquer um. Há possibilidade de dar uma melhorada nesse repasse para as entidades, ver aí, porque estão todas, tem muitas aí, tá assim, já passou da corda no pescoço. Né? Você tem noção disso aí? Então, é só isso que eu queria saber, porque a preocupação é nossa, porque se daqui a pouco as instituições começarem a realmente a ter problemas mais sérios, que tentar fechar, vai gerar uns problemas sérios para o município, e que a gente está tentando minimizar. São seres humanos, são vidas que vivem ali dentro, qualquer espaço que for, idosos, crianças, independentes. Não seria bom dar uma repensada, ver o que pode ser feito nisso aí, porque está complicado para as entidades sociais. Muito obrigado. Bom, quando nós começamos o trabalho em janeiro, uma das primeiras determinações que o prefeito Heloísio deu é de que essas entidades da promoção social eram prioridade absoluta. Isso é uma diretriz do prefeito. Nós concordamos com essa diretriz, ideologicamente falando. Mas mesmo que a gente não concordasse, eu estaria alinhado, porque isso é uma determinação do líder. Então, o gestor principal, que foi eleito, ele disse: olha, esse assunto aqui é prioridade zero. Tanto que nós regularizamos as dívidas, primeiras foram essas. Primeiras. Você deve ter acompanhado de perto isso, a gente logo saneou, né? Em março, aliás, em fevereiro, a Secretaria de Promoção Social empreendeu um trabalho de atualização desses convênios, que, segundo informações, também não eram atualizados. Então, essas ações, vereador Joneiro, foram efetivas, aconteceram. Todos os contratos mereceram reajustes e novos planos de trabalho, né? E aconteceu isso. E, novamente, esse ano, eu tenho certeza que a Secretaria de Promoção Social está de novo olhando e vendo novos planos de trabalho de modo a viabilizar a gestão dessas entidades. Então, esse assunto, eu asseguro ao senhor que é prioridade do prefeito e ele tem orientado o secretário sobre isso. Ok? Vereador Antônio Carlos. Presidente, senhor secretário, eu queria, se tivesse jeito de ver aquela evolução de percentual, né, cada ano, se fosse possível, só para que são muitos números, né, para poder... De um ano para o outro. Né? Foi até 2014, né, apenas para fazer a minha pergunta, e parabenizar o secretário Adalmo Porto Rangel, né, ele é... Além de um técnico, um grande comunicador, né, Alexandre? Comunica bem, né? Ele consegue prender a atenção da gente aí e fazer o encantador de serpentes, né? Conforme se diz na gíria. Vamos ver se a gente consegue encantar o Náutico hoje lá, né? Tá difícil, hein? O Náutico tá cambaleante, difícil, né? Mas tá complicada a coisa, né? Mas eu estava vendo ali, vou fazer a pergunta. Eu acho, porque eu passei um período na Secretaria de Esportes, estava até conversando com o vereador Thiago Cavelanha, é uma secretaria que tem um orçamento muito pequeno pela importância que ela desempenha, né, no município, né? Eu acredito que o esporte deveria ter um upgrade aí, né, para atender melhor, ainda mais, né, as necessidades da nossa população. Claro. Eu estava olhando, a Fazenda teve um salto monumental aí, secretário. O orçamento para 2014 de 13 milhões. 13 milhões. Milhões, né? O esporte está lá, coitadinho, com 8 milhões e pouco, né? Em anos anteriores, a Secretaria da Fazenda,
Olha lá, de 0,40 caiu 2011 para 1,48, 0,44, 0,25, agora foi para 2,85, né? Qual que é a... Assim como o PROCON também, né? O PROCON deu uma guinada sensacional, aí de 0,05, 0,03, 0,04 para 0,18, né? PROCON que também é um órgão importante. Mas eu queria saber qual a explicação para essa elevação tão gigantesca assim da sua secretaria, né? E outra pergunta também, com relação a recursos para reajuste dos servidores em 2014, né? Os professores municipais estão aí brigando, né, para uma melhoria também nos seus ganhos, né? Como é que o orçamento está lidando, né, com essas reivindicações? Muito obrigado. Bom, primeiro, em relação ao percentual por unidade, que está na tela, né, a Fazenda sai de 0,25 para 2,85, né? Aí nós temos um componente muito importante, vereador Antônio Carlos, que é o seguinte: todas as renegociações que a Prefeitura fez, PASEP, parcelamento de INSS, todas as dívidas, agora passam a fazer parte da Fazenda. Antes estavam espalhadas, né? Então, quer dizer, hoje, lá na Fazenda está a caixinha da Fazenda chamada renegociações de dívida fundada, tudo isso. Então, a dívida do PASEP está lá agora. A dívida do INSS, que a gente renegociou agora em março, e outras estão lá agora. Então, amortizações, tudo isso está lá na Fazenda agora, por isso que onerou aqui, ok? No caso de todas as secretarias, aumentou também, porque a folha de pagamento, que antes era separada, quer dizer, encargos gerais do município, né? Agora você não vê mais aqui encargos gerais, está aqui encargos gerais ainda, 0, né? Vê na última linha. Ok, tá ali. Esse encargos gerais, que representava 31% em 2013, ele foi diluído por todas as secretarias. Então hoje, por exemplo, a Secretaria de Esportes, o Albert, ele vai saber lá quanto é a folha de pagamento dele. Então, até ano passado, a folha era genérica, era da Prefeitura como um todo, entendeu? Obras, por exemplo, ano passado, era lá na Secretaria de Obra. A partir de 2014, não. Se a obra for da educação, o orçamento vai estar lá na educação, a obra vai beneficiar a educação, entendeu? Então, quer dizer, a gente alocou nos centros de custo aquelas despesas que antes, no passado, eram genéricas, ninguém sabia de quem, nós colocamos cada caixinha no seu lugar, para poder o secretário ter uma gestão mais efetiva das suas despesas. Então, isso aí mudou completamente a configuração da gestão. Esse é pelo lado das despesas. No ano que vem, se Deus quiser, nós pretendemos fazer isso pelo lado das receitas também. Por exemplo, hoje, as receitas de serviços públicos, as receitas que as secretarias têm, estão todas num caixa só, genérico. A gente quer que ano que vem as receitas também sejam atribuídas às respectivas secretarias, para a gente ver como é que está a efetividade dos fiscais, quer dizer, começar a criar centro de custo, tanto de receita quanto de despesa, e caminhar no futuro para que a gente tenha o resultado de cada secretaria. Esse é um longo trabalho, viu, vereador? É penoso esse trabalho, não é uma coisa simples, mas precisa ser começada, né? Então, esse é o primeiro ponto. Na sua segunda indagação, quer dizer, esse ano o prefeito decidiu repor as perdas salariais aos servidores. Foi 6,2%, isso não estava no orçamento de 2013, né? Quer dizer, do ano passado para cá, e isso onera o município em mais de 8 milhões ano, só esse 6,2%. O aumento do ticket de alimentação, que sai de 250 para 315, são R$ 65,00 por servidor. Claro que individualmente é pouco, mas multiplicando isso por 5 mil servidores, são quase 400 mil mês de acréscimo, só o ticket. Isso aí nos remete a mais 5 milhões ano, só ticket, né? Bom, no orçamento de 2014 está previsto o reajuste, pelo menos reposição da inflação, né? A Camila considerou inflação perto de 5,5%, 6%, né? E isso está lá no orçamento. Então vai depender da negociação com o sindicato, aquela coisa toda. Mas nós colocamos lá como uma previsão também, ok? Vereador Valdir Sementili.
secretário, Camila, Alexandre, vereadores presentes. Eu gostaria de cumprimentar, justamente eu queria pegar justamente essa parte de divisão de centro de custo, que eu acho que, na minha avaliação, esse é o caminho certo, porque vai ficar transparente o que cada centro de custo está gastando, porque enquanto está tudo junto no bolo, fica muito cômodo, até mesmo para o centro de custo, para ficar assim, fica meio camuflado lá, né? Agora não, agora começa a ter uma transparência e é uma responsabilidade, é uma divisão de responsabilidade, porque o secretário vai começar a ficar também esperto e vai falar, peraí, aqui tem muita hora extra, aqui, você entendeu? Então eu acho que isso aí vai ser um grande ganho e eu gostaria de cumprimentar, porque eu acho que esse é o caminho certo. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Bem, pastor Valdir, mais algum vereador que queira usar a palavra? Zé Maria, Rogério Carrillo. Eu tive a oportunidade, o secretário, da gente ontem conversando, quando o senhor me disse, era até interessante que mas o vereador que perguntou está aqui para escutar também. A evolução daquilo em relação às entidades, né, que o senhor me falava, que saiu de... Hoje quase dobrava os valores, né, entre nessa vontade política do prefeito, esse carinho que ele tem com as entidades, as associações que fazem um trabalho de uma relevância muito grande, porque se não fosse elas, o nosso presidente sempre falou isso, que as associações, se elas não existissem, era o poder público que teria que estar executando, e fica muito mais barato, né? Mais prático, porque aí você tem os vocacionados em cada segmento, né, do que você ter funcionários para fazer isso. Então, a minha pergunta era só isso, porque realmente eu achei que a gente está tendo um salto no respeito, né, que é pagar em dia, sabendo que as associações precisam, contam com aquilo, não tem recursos próprios para poder suportar, como aconteceu no final da gestão passada. A gente via aí quase uma insurreição das entidades, né, porque não recebiam há vários tempos, há vários meses, né? Então, era só a minha pergunta, só isso, no mais, parabenizar. Ainda estava comentando com o vereador Zé Maria, esse detalhamento, essa forma, eu acho que ela fica extremamente transparente e fácil da gente identificar. Bom, só um registro, quer dizer, em janeiro desse ano, a prefeitura desembolsou R$407 mil com 32 entidades assistenciais, que são vinculadas à promoção social, mas são vinculadas também à saúde, à educação, são creches, são abrigos para pessoas idosas, temos pessoas com sofrimento mental, quer dizer, é um complexo, né? Aliás, a história de Poços de Caldas, presidente, ela é uma história solidária, uma história bonita, né? Porque nós temos um conjunto enorme, o vereador Jonei representa bem esse segmento, né, de entidades que são solidárias, quer dizer, nós temos aí entidades que prestam serviços importantíssimos à cidade. O que seria de Poços de Caldas se a gente não tivesse, né, o asilo vinha do senhor, o abrigo lá da União Fraternal, as creches, as igrejas, o que seria? O que seria? Né? Mesmo assim, a gente tem as lutas aí, porque a cidade cresceu muito, tem as pessoas aí, enfim. Então, em janeiro, R$407 mil. Em junho, mês 6, R$657 mil. Quer dizer, nós devemos estar gastando esse ano, quer dizer, isso é investimento, né? Perto de 7, 8 milhões de reais com essas entidades. Né? Então, é um grande investimento social. E a previsão para o ano que vem é 17. A previsão, está colocado lá. Agora, é claro que a Secretaria de Promoção Social, a secretária Lúcia, está fazendo um esforço muito grande, também com o governo federal, para trazer recursos que visam proteger
as mulheres, proteger as crianças, as pessoas que têm doença da toxicomania, pessoas que estão fragilizadas no seu aspecto de cidadania social e tudo mais, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que destacar, que é o quê? É o ideal do prefeito, quer dizer, o prefeito tem isso como convicção, e os secretários que o auxiliam têm também esse compromisso fortemente social. O governo tem esse verniz social e tem que atuar dentro da sua vocação, dos seus princípios, dos seus valores. Quer dizer, então, esse é um ponto fundamental, né? Então, eu me lembro que em março ou abril, presidente Paulo, nós conseguimos pagar essas entidades antecipadamente. Mês de abril, por exemplo, nós conseguimos. A receita do IPTU foi tão forte que a gente, para dar um gás, né, elas estavam acabando de rever seus convênios e tal, por uma questão de entendimento e tal, confiança também, né? Nós pagamos aí, faltando 5, 6 dias para terminar o mês, fomos lá e ajudamos, né? É claro que depois de julho a coisa muda, o cenário, né? Mas mesmo assim estamos mantendo em dia essas entidades, que é a prioridade zero, isso aí é a prioridade máxima. Vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, cumprimentar o secretário Dalmo, Camila, Alexandre, os colegas aqui presentes, os secretários, quem nos assiste aí pela internet. Só primeiro fazer uma observação. Eu estava observando aqui a evolução do percentual por unidade orçamentária. Eu não me lembro, 2011, 2012, a saúde em 21,41%, 21,18%. Sempre era 27%, 28%, que eu me lembro aqui das apresentações do orçamento. Então, eu até estranhei de estar nesse valor de 21% e 41%. Ontem a secretária falou que no último quadrimestre, 31%. Né? A audiência que nós tivemos ontem. Então, era só mais essa observação que eu estranhei o número, porque é uma diferença bastante substancial, quando nós falamos em 27%, 28%, em 21% e 41%. Então, depois só queria fazer essa observação. A outra observação que eu gostaria de fazer o ano passado eu também fiz essa mesma observação. Em relação às subvenções sociais, que eu busquei saber em algumas outras cidades, Poços de Caldas investe bastante na questão social, viu, Jonei? Procura observar outras cidades, outros municípios. Realmente, é claro que a demanda é grande, sempre há uma necessidade grande, mas eu estou dizendo, se nós compararmos com alguns outros municípios, até mesmo do porte de Poços de Caldas, né, é um investimento substancial. É claro que a gente sempre quer mais, né? Sempre a demanda é maior. Mas nas divisões aqui das subvenções. Eu sempre pedi para que pudesse se rever isso. Eu não sei se a Camila, que participou aqui das audiências, o Alexandre, eu falava, olha, eu acho que essas questões das subvenções, tem algumas instituições recebendo muito, quer dizer, muito dentro do parâmetro que eu aqui acabei de falar, né, que nunca é muito, né? E outras que prestam serviços muito relevantes também, não querendo desmerecer, recebendo bem, mas bem menos. Então, eu havia pedido que, quando fosse elaborar o orçamento, que tomasse um pouquinho de atenção desse uma revisão nessa situação, pegar as planilhas de custo das entidades, enfim, para que a gente não pudesse, novamente, estarmos observando algumas distorções que eu acharia muito importante. Então, fica aqui meu pedido, secretário, que se estude, não estou pedindo para tirar dinheiro desse, pôr para esse, coisa parecida, não é isso. Eu só gostaria que houvesse uma justiça maior dentro de um parâmetro de prestação de contas e realmente daquilo que faz para o município. Então, fica mais esse pedido meu, porque eu tenho aqui as subvenções, eu não vou... tem um local aqui que eu não sei, eu gostaria de saber... quando nós falamos aqui, por exemplo, Centro Cirúrgico Lions, eu gostaria de saber o que faz, porque as informações que nós temos que se cobra, as informações que nós temos que se cobra, não sei se o Zé Maria já teve essa informação,
Então, essas questões que eu gostaria de pedir para o senhor, essa reengenharia, vamos dizer assim, desses casos aí, dentro do processo de justiça, obviamente, né, sem prejudicar ninguém. A outra questão, secretária, é o seguinte, mais ou menos eu vou falar aquilo que a gente sempre fala, né? A gente observa que nossa capacidade de investimento está praticamente, com recursos próprios, praticamente nós estamos zerados aí, né? Vamos dizer assim, estamos numa situação bastante difícil, né? Eu acho que essa busca de parcerias com o governo federal e tudo é saudável, dentro de um processo que também o município possa cada vez mais ter sua capacidade de investimento. Que ele também não passe esse sufoco que a gente observa que 4,5% só, né? Muito pouco. Você falou em 22 milhões no ano, quer dizer, é uma coisa bastante irrisória diante das nossas necessidades de crescimento e desenvolvimento, que se fala tanto, sustentável, né? E sustentável engloba várias ações e aspectos bastante importantes e caros, né? Então, aqui, mais fica novamente a luta que tem que ser travada, mas muito, como se fez um projeto e se buscou e se lutou por essa questão dos 74 milhões e foram lá e discutiram, encaminharam, e vai ter muito mais discussão e vamos em frente. Eu acho que a questão também da educação tributária é muito, muito, muito importante para o município, para que a gente possa, inclusive, ter um aumento da viabilidade para assumir compromissos de contrapartida necessários ao município, né? Então, você sabe, né, Dalmo, eu falo que a única coisa que eu não concordo com você nas suas falas é do CEFEM, porque nós temos uma lei que o município, a lei aprovada, sancionada, que o município pode sim participar mais efetivamente, ele não pode autuar. E em parceria com o DNPM, ele pode sim. Eu acho que não está sendo utilizado isso da forma que eu entendo. Respeito sua posição, mas eu sempre falo, eu concordo com o Edalmo na luta que ele está travando e buscando, mas eu acho que tem que se embrenhar mais nesse assunto, mas a questão da CEFEM, eu vou até encaminhar um pedido de informação semana que vem, olha, é assustador, mas é justamente para alertar. Claro. Justamente, o pedido de informação não é retaliação, nada disso. Claro. É para alertar. Olha o que está acontecendo, inclusive, vai em uma determinada mineradora, né? Nós vamos até colocar a guia junto, que nós tivemos o acesso, né, através do DNPM, a gente tem acesso a essas coisas. Então, era essa colocação que eu queria fazer, no sentido, realmente, Dalmo, que você se debruce muito, muito mesmo na questão dos ISS de hotéis. Tem hotéis que não pagam, você sabe disso. Claro que tem hotéis que pagam direitinho, tem aqueles que pagam, tem o que não paga, tem o que paga menos, tem de tudo. Como tem médicos bons, médicos ruins, como tem profissionais bons, profissionais ruins, tem pessoas, empresários, extrema responsabilidade com a cidade, em todos os setores, e outros que não têm nenhuma responsabilidade com a cidade, né? Não querem participar, a sociedade, numa governança compartilhada. Isso é horrível, a gente observar um negócio desse. Pensar no próprio umbigo, sendo que tem coisas importantíssimas para o município fazer, para levar de encontro às necessidades da população. Eu acho que todas as buscas são válidas, desde que sejam feitas com ética, com transparência, e principalmente com o pé no chão. Então, eu até antes estava conversando com o presidente, eu gostaria, eu tenho certeza que os outros colegas, saber esse cálculo que foi feito, esse estudo, vamos dizer, da capacidade de viabilidade ou endividamento, capacidade de endividamento ou viabilidade do município em arcar com esses 74 milhões. Eu gostaria de conhecer, eu gostaria de saber, eu teria vontade de saber. Então, eu acho que isso até pode ser uma coisa que a gente pode marcar uma reunião, você está nos explicando com a caixa, tudo. Eu acho que é importante a gente saber isso daí, né? Mas no sentido mesmo de conhecimento e da gente ter as posições muito certas na hora de uma votação e na hora de assumir uma postura, né? E a última questão que eu queria falar é também, como o pastor Valdir, dizer que essa questão do centro de custo é hoje fundamental numa administração, né? O centro de custo, responsabilizar na gestão. Claro, existe um centro, que é a Secretaria de Administração, mas a gestão
ser realmente responsabilidade do secretário, para que ele possa gerir aquilo que é da sua secretaria com responsabilidade e tudo mais. Eu achei também bastante importante. Na outra vez, você já havia falado isso numa das vezes de audiência aqui, né, que logo que você entrou, você implantou esse centro de custo, também, assim, exemplo do pastor Valdir, eu queria parabenizar. No mais, agradecer, e somente a pergunta, né, o resto foram colocações, só essa questão do percentual da saúde. Obrigada. Ok. A primeira indagação, então, o que está aí na tela é o que foi previsto, orçado. Quando a gente fala de 26, 27, é o executado, é o efetivamente realizado. Né? Então, ano passado, por exemplo, está orçado ali 21, nós realizamos perto de 26 e tal. Né? E também a cidade é uma das que mais investem em saúde, né? Porque o limite constitucional é 15 e a gente já está em 26, 27, enfim. Em setembro, só o mês de setembro foi 40%. Só o mês de setembro. Para a gente ter uma ideia, né? Quer dizer, é claro que você olhando aí o conjunto do ano, a média vai dar na faixa de 27, mas é realmente expressivo o recurso que é investido em saúde na cidade. É claro que a secretária está numa luta grande para melhorar a gestão, enfim, né? Os indicadores de gestão, é uma grande luta, né? Bom, um esclarecimento em relação à capacidade de pagamento da prefeitura, doutora Regina, é o seguinte: os bancos, quando fazem análise de capacidade de pagamento dos seus clientes, eles olham pelo lado retrospectivo, retrovisor, passado desse cliente, balanço, liquidez, todos aqueles indicadores de balanço, né? E também olham o prospectivo, quer dizer, futuro, né? Tendências de arrecadação, tendências de população, tendências demográficas, enfim, industrialização da cidade. O banco analisa os dois lados. E dentro dessa perspectiva, tanto de retrospecto passado, quanto de prospecção futuro, chegou-se à conclusão que a gente tem uma capacidade de endividamento que permite obter esse tipo de operação, caso seja financiamento. Nós não estamos ainda, né? Enfim. Então, esse é só um esclarecimento, mas eu não sei se a Caixa tem como abrir esse dado da gestão de risco para nós, porque esse é um assunto muito interno, né? Quer dizer, e o governo confia à Caixa a análise dessa capacidade de pagamento. Lembrando que o fato de a Caixa ter definido esse limite de crédito não significa que a STN vai aprovar o mesmo valor, porque isso é uma corrida de obstáculos, né? Quer dizer, primeiro a Caixa diz, olha, a prefeitura tem capacidade de pagamento para arcar com esse financiamento, beleza. Aí vem para a Câmara solicitando um endividamento, a Câmara, digamos, aprova, vai para a STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Lá eles têm os auditores, todo para analisar a capacidade do município para arcar com aquele compromisso. Então, né, quer dizer, só para esclarecer isso. Bom, em relação ao item 3 da sua pergunta, quer dizer, educação tributária e tal, é só lembrando, né, doutora Regina, que nós hoje temos de recursos próprios 30% apenas, e o restante é de transferências, quer dizer, a nossa maior receita hoje é ICMS. Então, por isso que pedir a notinha no comércio é importante, que melhora o VAF e você tem uma receita de... A segunda maior receita é FPM. IPI interfere, né, as indústrias. Quanto mais industrializa a cidade, mais FPM você tem. População. Aumentou a população, FPM é sensibilizado, né? Então, quer dizer, os recursos de transferências de fora são bem maiores do que a nossa capacidade própria de gerar receita. Eu queria pedir licença ao presidente Paulo. Eu recebi uma revista aqui que está até à disposição, né? Mercado Comum. Então está assim, municípios em risco. Mais de 70% das cidades mineiras possuem gestão fiscal difícil ou crítica. E aqui no meio vem uma reportagem muito rica da revista, falando sobre essa questão, que cada vez os municípios estão mais dependentes de receitas de transferências e precisam cada vez mais gerar sua própria capacidade. Eu citava no outro encontro que meus pais moram em Macaé, enfim, e eu tenho amizade lá em Macaé. O secretário de Fazenda me disse o seguinte lá, olha, nós temos royalties, Macaé é riquíssima, mas nós não estamos iludidos com esse negócio, não. A gente sabe que vem um novo marco do pré-sal e tal, nós já estamos gerando aqui ITBI, IPTU, ISS, porque a gente não quer ficar com o royalties como uma acomodação, não. Quer dizer, Macaé, que é um município riquíssimo. Imagina os outros, o esforço que tem que fazer para melhorar ITBI, enfim, ISS, essa luta toda. Então, só esclarecimento. E, por fim, em relação às entidades,
toda entidade, quando faz um convênio com a prefeitura, ela apresenta um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, existe também um orçamento. Olha, eu vou empregar X pessoas, salário tal, fundo de garantia tal, INSS tal, vou gastar tanto de comida, vou gastar tanto de luz. Tem todo um orçamento detalhado para que a prefeitura, então, possa atribuir o valor do convênio, né? Então, a secretária Lúcia certamente tem sido cuidadosa nisso, e certamente agora em março, na renovação também, e as novas entidades que podem entrar, né? Então, por isso que o orçamento aqui, ele está prevendo ali um valor de 17 milhões, que é um orçamento robusto para atender essa demanda, e também, né, para presidente, todos esses anseios da sociedade. Toda vez que a gente ouve um programa de rádio local, é morador de rua, quer dizer, existe uma ansiedade na cidade de se proteger essas pessoas que estão vulneráveis aí, né? Ou pela droga, ou pela doença mental, ou pela... Enfim, então esse é um assunto que nós vamos ter que enfrentar mesmo, né? Vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, vereadoras, presente, quero parabenizar aqui o senhor Dalmo, juntamente com o Alexandre, a Camila e todo esse pessoal que faz parte lá da sua secretaria, pelo belo trabalho que tem feito. A gente tem acompanhado de perto. E eu fiquei contente de saber todas as respostas de vocês. Eu só queria perguntar uma coisa, que está muito envolvido com nós aqui da Câmara. Se vocês já têm, assim, do plano de regularização de débitos, se já está entrando um pouquinho de dinheiro em caixa, se ela está dentro da expectativa de vocês da arrecadação nesses poucos dias, né? Mas eu tenho ido lá, eu tenho visto que muita gente está procurando para regularizar seus débitos. Gostaria de saber de vocês se está dentro daquilo que vocês esperavam, nesse início. Bom, primeiro eu quero esclarecer que eu fiz hoje uma panfletagem aqui dentro da Câmara, viu, presidente? Sem a sua autorização, nós distribuímos o panfleto da campanha de regularização de débito para todos os gabinetes aí. Se vocês precisarem de mais, nós estamos lá à disposição, né? Bom, eu tenho ido aí à rádio, TV, rádio, jornais, falando muito sobre isso, porque eu acho que é uma oportunidade que as pessoas têm de regularizar suas dívidas. Tá? Então, desde o dia 1º, nós estamos atendendo lá de 9 às 17h30. Hoje, a Isa me deu uma informação que nós já chegamos a 1.400 atendimentos presenciais e mais de 300 e-mails que a gente recebeu, descontos, descontos 2013, Poço de Caldas, Esse e-mail, vereador, tem dado está bombando, né, como diz a gíria. Então, nós temos 48 horas para responder ao consulente, quer dizer, a pessoa que consulta, né, identifica, diz o CPF, a gente pesquisa e diz, olha, o senhor pode pagar com 80% de desconto, está aqui, o senhor quer a guia, quer pagar? Quero, então toma a guia aí. A gente manda a guia pelo e-mail, já com código de barras, para que ele vá no lotérico e liquide o assunto, tá certo? Agora, é claro que aquelas dívidas que tem execução judicial, ele primeiro tem que ver as custas do cartório, tem honorários, aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas nós estamos resolvendo muitos, né? A ISA já emitiu mais de 400 guias de liquidação à vista, tá? Esse é um dado que ela me deu hoje. Então, eu estou com muita esperança de que a gente vá ter um bom resultado. Essas 2 semanas próximas são as mais intensas, né? Porque o pessoal deixa para o final, aquela coisa. Então, eu acho que nós estamos até reforçando lá o time enfim, a gente quer melhorar o atendimento lá para nessas 2 semanas atender legal, ok? Mas eu agradeço aí quem puder divulgar, vocês que são formadores de opinião, multiplicadores, divulgar bastante essa campanha, porque ela é uma oportunidade de botar em dia, né? Lembrando sempre, aí para concluir, viu, Paulo? Em março, concluída a campanha, nós vamos exercer o direito da prefeitura e o dever do gestor público de intensificar a execução judicial e os protestos nos cartórios. Isso está sendo avisado, a campanha foi dada no sentido de uma oportunidade, mas nós não podemos abrir mão da responsabilidade de recuperar esses recursos. Muito bom. Vereador Zé Maria e vereador Divino não vão falar, né? Obrigado. Eu queria fazer um comentário aqui. Em primeiro, eu queria, na verdade, fazer uma observação com relação àquela questão que o vereador Tiago
levantou é sobre o fato dos 72 milhões estarem no orçamento. Na elaboração do orçamento, a gente leva em conta duas questões que são óbvias, né? Primeiro, o grau de previsibilidade. Né? Se existe um certo grau de previsibilidade, ele tem que estar no orçamento. É claro que você não pode inventar o número, mas se você tem um projeto encaminhado e aprovado nas suas primeiras fases, ele tem um grau de previsibilidade bastante elevado, portanto, tem que necessariamente constar no orçamento, né, Alexandre? A segunda questão é que o Edalmo respondeu, diz respeito à licitação. Você tem que ter orçado na totalidade o valor a ser licitado, né? E a terceira, que quando ele levanta aquelas questões, mas não vai ser pago tudo de uma vez, o dinheiro não vai entrar de uma... Então, aí é preciso que a gente tenha a compreensão, a gente tem que ter a compreensão de que o orçado não é o financeiro. Está orçado. Agora, como ele vai entrar, aí é o financeiro. Então, fazer essa separação entre orçamento e finanças, né? Eu queria também comentar aqui o que falou o Edalmo sobre o histórico de solidariedade que tem em Poços de Caldas, um pouco na linha do que o Rogério falou, que é algo que a gente combina de opiniões, que é entender o seguinte: para alguns tipos de atuação, a máquina pública não tem vocação. Ela não tem aptidão, porque máquina não tem vocação. Poder público não tem aptidão. As pessoas é que têm, né? Então é muito mais eficiente, muito mais humano, muito mais solidário o município investir nas ações que reuniu pessoas vocacionadas para aquele tipo de atividade. Então é preciso ter mesmo esse olhar muito gerencial até. Não é nem solidário, é gerencial. Você tem que colocar recursos para quem vai utilizar melhor, porque é vocacionado para aquele tipo de atividade. E nesse histórico de solidariedade, o que é importante é que o histórico de solidariedade social, ele acaba, pelo seu tempo, pela sua tradição, ele acaba condicionando políticas públicas. Provavelmente, na linha da intervenção da doutora Regina, provavelmente Poços de Caldas é uma cidade que investe muito em promoção social, porque o histórico social de solidariedade condicionou as políticas públicas. Então, de algum modo, a política pública de promoção social pode ser entendida e pode ser vista como resultado de uma mobilização social que, ao longo do tempo, mostrou ao poder público que essas políticas são fundamentais e imprescindíveis, são necessárias, né? Também, com relação à questão da Secretaria do Tesouro Nacional, que é importante a gente colocar, que são análises, são duas análises, né, Dalmo? Uma é aquela que diz respeito diretamente ao município, que essa dificilmente vai ser diferente daquilo que disse a Caixa, daquilo que disse o Banco do Brasil. É improvável que eles tenham embora possível, mas é improvável que eles tenham uma avaliação diferente do que fez a Caixa, do que fez o Banco do Brasil. Mas essa análise ela é combinada com uma análise da capacidade de endividamento geral do setor público, desde a União, passando pelo Estado e passando pelos municípios. Então, existe um limite de endividamento público no país, e que aí o condicionamento de liberação de recursos e de endividamento para município, para o Estado e para a própria União está condicionado a esse teto. Então a Secretaria, a rigor, ele faz esse cruzamento entre a nossa capacidade individual, municipal, com a capacidade global de endividamento do setor público brasileiro. Eu queria também fazer um comentário sobre a revista que o Edalmo mencionou aqui, que ele me deu aqui para dar uma folheada, e eu fiquei com uma saudade danada aqui, porque eu estava lendo aqui, ó. Entre os 10 melhores resultados do ranking mineiro,
estão Jeceaba, Lagoa Santa, Itatiaiuçu, Uberlândia, Mariana, Alvorada de Minas, Nova Era, Formiga, Capitólio e Muriaé. Jeceaba, além de manter a primeira posição no ranking estadual, ocupa a segunda posição no ranking nacional em 2011. Me deu uma saudade do tempo que Poços de Caldas era o primeiro lugar em Minas e no Brasil em responsabilidade fiscal. Então, de fato, o Rogério menciona sempre aqui que pior do que a dívida financeira é a dívida patrimonial, a dívida de gestão, é o déficit de acompanhamento que nós sofremos aí nos últimos anos. No mais, hoje eu tive a oportunidade em duas entrevistas, mas fundamentalmente uma que nós comentamos muito sobre o orçamento, eu tive a oportunidade de dizer, Dalmo, Camila, Alexandre, que eu tive a oportunidade de olhar um pouco o orçamento, discutir com alguns assessores da casa, e eventualmente aparecem questões pontuais que merecem ser até corrigidas e tal, mas que fundamentalmente não desqualificam um dos bons trabalhos de orçamento público que eu já vi. Esse trabalho, esse projeto de orçamento é muito bom. Ele não acompanha aquela linha de um simples olhar inflacionário sobre o ano anterior. Essa ideia do centro de custos retoma uma experiência que nós já tivemos. Olha, e posso dizer para vocês que nós tivemos no primeiro ano que nós implantamos o centro de custos, que o centro de custos é um passo fundamental para você adotar, não sei se tem coisa mais moderna, mas já tem um tempo que eu estou fora da gestão pública, mas assim, é um primeiro passo para você adotar a chamada gestão matricial. Então nós tivemos a oportunidade e nós tivemos um resultado espetacular no primeiro ano. Nós reduzimos o custeio da prefeitura no primeiro ano em torno de 4%, 4,5%. Você pode imaginar o que isso significa num orçamento global aí de 600 milhões? Eu acredito que seja alguma coisa em torno aí de 8 a 9 milhões de economia em função da implantação de centro de custos e de orçamento matricial. Então, eu quero cumprimentar a todos os colaboradores que tornaram possível esse projeto e cumprimentar a Ledalmo pela liderança na Secretaria da Fazenda. Só vou quebrar aqui um pouquinho o regimento, porque, na verdade, a população fala antes dos vereadores, mas o Cleiton quer fazer uma pergunta, eu vou abrir, por favor. Para gravar. Boa noite a todos. Desculpa quebrar o protocolo. Secretária, eu só me manifestei porque eu achei pertinente em relação à colocação que o senhor fez quanto ao solicitar o cupom fiscal no comércio, né? Até houve uma campanha publicitária do município nesse sentido, veiculada na imprensa local, né? E o que eu vejo é que muitos comércios não emitem o cupom fiscal. E pela fomentação do comércio em Poços, existe uma condição do município fiscalizar esses comércios para que eles possam estar emitindo esse cupom fiscal e assim contribuindo e aumentando a receita do município? Por exemplo, aqui até está um comprovante que eu fiz uma compra no valor de R$230, ela não tinha o cupom fiscal, aí eu pedi aquela série D mesmo, né, se ela tivesse para ela me emitir. E, coincidentemente, ela falou que estava sem o talão, né, que estava confeccionando. Então, deixou de me emitir uma nota fiscal aqui. E outra loja de calçado, esses dias também, comprei um calçado lá. Se eu não solicitasse cupom fiscal, essa loja não ia me dar o cupomzinho fiscal. Então, assim, visando por esse lado, é o PROCON que tem que fiscalizar isso ou a própria Secretaria da Fazenda que faria essa fiscalização e se tem condição de fazê-la? Obrigado. Obrigado, Cleiton.
Nós já fizemos 5 reuniões de janeiro para cá com gestores da Receita Estadual e da Receita Federal. A gente está procurando criar um comitê de receitas em que a gente se reúna de 2 em 2 meses e tal, e sempre trocando ideias, procurando trocar informações sobre essa questão das sinergias que existem entre os impostos, né? Quer dizer, por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito é um banco de dados fantástico, que você pode, né, olhar ISS e tal. Então, cruzar informações, né? Por exemplo, quando o cidadão faz uma obra e tem um terreno, começa uma obra lá, ali tem a ligação do DME, do DEMAI, a Prefeitura dá o alvará, mas a Receita Federal quer saber, porque o INSS daquela obra vai ser cobrado por ela. Então, quer dizer, o fato gerador, ele precisa ser abraçado pelos órgãos, então isso a gente está encaminhado aí, né? Nessa questão do controle, nós temos hoje na Prefeitura só 10 fiscais, tínhamos 8 em janeiro, só conseguimos trazer 2 esse ano. Pelo porte da cidade, nós já precisávamos ter 20 fiscais de tributos, só de tributos, né? Essa é uma luta, estamos aí, né? Agora, quanto mais a tecnologia controlar isso, melhor, né? Então, a ministra Ideli Salvati está fazendo uma negociação lá em Brasília com a Confederação dos Municípios e tal. A ideia é que venha, talvez até fevereiro, uma nova lei sobre o ISS. Essa lei vai mudar tudo o que acontece hoje no país sobre ISS. Por exemplo, administradora de cartão de crédito. Ela hoje, o serviço é prestado aqui, eu paguei o cartão de crédito aqui, o serviço foi prestado aqui. O município de origem do consumo é que deveria ser beneficiado pelo ISS. Mas isso vai para a matriz da administradora, Visa, Mastercard, que normalmente tem alguma cidadezinha de São Paulo perto da capital, né? Então isso é uma distorção, quer dizer, é um atalho que as empresas pegam para se beneficiar, né? Então essa lei está vindo, vai regulamentar todo o conjunto do ISS do Brasil, isso vai melhorar. ICMS, por exemplo, essa notinha aí, é fiscalização da Receita Estadual, né? Então, nós estamos vendo algum mecanismo de incentivar o cidadão a pedir a nota e ter algum tipo de benefício num tributo municipal, né? Como a nota fiscal paulista, essas coisas que acontecem. Então nós estamos vendo, mas não adianta só a intenção. Você faz, desenha o projeto, mas se não tiver um sistema de dados, de tecnologia para suportar esse controle, também não adianta, né? Isso é caro, né, para você investir. Então isso está encaminhado, né, mas eu não posso te garantir em quanto tempo nós conseguimos, mas a intenção é essa. Mas é importante, Cleiton, a sua preocupação. Ok. Nenhuma outra intervenção? Você quer fazer a Não, só consideração agradecer, final? estou à disposição. Queria só falar, Paulo, o seguinte, olha, no site da Prefeitura tem lá, transparência, portal do cidadão, clica lá. Aí tem um pedacinho assim, ó, transparência contábil. Aí você clica lá, aparece todos os pagamentos que a gente fez aos fornecedores, está lá. Às vezes eu recebo algum pedido de informação, alguma coisa, gente, é só clicar e entrar lá. Não estou criticando não, mas entendeu? Quer dizer, o cidadão também tem acesso, quer dizer, então essa coisa da transparência é muito importante. Essa campanha, por exemplo, você clica lá no site, tem lá a íntegra da lei, tem lá perguntas e respostas mais frequentes, tem lá os canais de atendimento, quer dizer, a gente está procurando criar no site, o Fernando Poço tem essa linha de tornar o site um site de relacionamento e não só um site de informações pasteurizadas, né? Quer dizer, então esse é eu acho que também, viu, pastor, é importante você criar esse canal de transparência. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dão, obrigado, Camila, obrigado, Alexandre, obrigado, Isa, obrigado a todos que estiveram presentes, os vereadores que permaneceram até agora, os vereadores que tiveram que sair por outros compromissos. Está encerrada a nossa audiência pública sobre o Orçamento Municipal de Poços de Caldas para 2014. Incentivo, né?